Salve, salve rapaziada, eu sou o Léo e nada mais que Léo, e bem-vindos a mais um episódio do nosso RPG de One Piece, question mark, porque hoje eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Vocês que só assistem o nosso RPG estão vendo uma tela que vocês não estão acostumados. Esse é o meu desktop, muito bem-vindos. E aqui o Luiz Henrique comentou hoje ou ontem, há 22 horas atrás, um vídeo de como fazer uma ficha da melhor forma para fazer cada classe do nosso RPG de One Piece. Então é exatamente isso que a gente vai fazer nesse vídeo aqui. Enquanto o chat fala de qualquer outra coisa aqui do meu lado e tá tentando me atrapalhar, eu vou acompanhar com vocês, seguir o nosso livro, dar uma explicada em como ele funciona e mostrar pra vocês como fazer uma ficha e qual é a melhor maneira de entender o nosso sistema e até algumas builds, pra quem é metagamer, que eu acho interessante fazer com as diferentes classes. Vale dizer, é claro, esse sistema aqui foi basicamente 100%. Claro, algumas ideias vêm de outros sistemas de RPG, mas esse sistema foi essencialmente criado do zero por aquele quem vos fala, então eu diria que eu tenho um pouco de propriedade pra falar sobre ele. Existem algumas coisas aqui que eu descobri depois, e a gente vai descobrindo conforme a gente vai jogando, porque o jogador sempre consegue achar algo que você não consegue imaginar em primeiramente. Mas, enfim, aqui... vamos lá mostrar pra vocês como criar um personagem, e essa introdução já tá demorando tempo demais. Enfim, primeira coisa, quando você abre o nosso RPG, o nosso livro de RPG, você percebe, uau, de 78 páginas? Meu Deus do céu, assustador! Enfim, capítulo 1, introdução, capítulo 2, o universo. Pra você que já assistiu One Piece, já leu o mangá, isso aqui não é nada importante. Mas, pra você que nunca leu e seus amigos estão te trazendo pra cá, eu achei que seria interessante colocar alguns textinhos pra você saber mais ou menos pra onde você tá indo, só pra começar a sua criatividade. E pra você... ter uma faísca pra você começar. Enfim, capítulo 3, regras. Regra de ouro. No RPG, o que importa é o roleplay. As regras são apenas uma forma de complementar isso. Regras podem ser quebradas se for pra partida correr mais rápido ou pela diversão de todas. Eu acho que isso aqui é importante, não só pros jogadores, mas principalmente pro mestre. Enfim... Nosso RPG funciona basicamente com uma única coisa. Ações. Todas as ações deverão ser determinadas por um dado de 20 lados, o D20, com uma habilidade referente ao que o jogador tenta fazer adicionado no resultado. Ou seja, por exemplo, se você estiver tentando convencer alguém a fazer alguma coisa, você vai rolar com carisma. Se você estiver tentando roubar alguém, você vai rolar com destreza. E assim por diante, para basicamente todas as coisas, o mestre determina ou por uma contestação, ou seja, onde você rola um dado, o mestre rola um outro dado, ou por uma dificuldade, onde o mestre estipula uma dificuldade baseado arbitrariamente na cabeça dele, normalmente 5 para algo muito fácil, 10 para algo médio, 15 para algo difícil, 20 para algo muito difícil, 25 para algo sobre-humano e assim por diante, aonde você determina o que, se você consegue funcionar alguma coisa ou não. Combate funciona como uma forma de turnos. Eu acredito que todos os RPGs de mesa que se prezem tem combate por forma de turnos, porque se for todo mundo gritando ao mesmo tempo na mesa, vocês deixam de estar jogando RPG e começam a se tornar um monte de macacos jogando merda no outro. Acreditem, eu já tentei. O que o jogador pode fazer em um turno? Atacar, usar uma habilidade especial, vocês vão ver bastante sobre isso mais pra frente, e tentar realizar uma ação que não seja necessariamente junto ao combate, como por exemplo, enquanto lutando com algumas pessoas, o personagem ladino ou assassino, como é descrito nesse sistema, você pode ir lá e tentar roubar a arma de alguém, enquanto o resto luta como seres humanos normais. Vale notar, a ficha tem 6 principais aptidões. Aqui na frente nós temos a ficha... a ficha do nosso RPG. Essa aqui ficha, inclusive, já está preenchida, como a ficha da Roca Lefou. Essa foi a última ficha da Roca que eu atualizei. A gente vai usar ela como exemplo para várias situações aqui. Enfim, vale notar que a ficha tem 6 aptidões, 7 na verdade, mas enfim, força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria, carisma e força de vontade. Força de vontade vai ser sempre, e quando eu digo sempre, é sempre igual a 5, ela é uma coisa que só existe dentro do nosso sistema de RPG. Força de vontade é uma coisa a mais, que basicamente só os personagens do jogador têm, é aquele poder que só o protagonista de uma história consegue tirar no último momento pra conseguir fazer alguma coisa. Eles são pontos limitados, o mestre pode decidir dar mais quando ele quiser, por exemplo, se você
tá acompanhando o RPG de One Piece, você vai saber o que eu tô falando. Se não, eu vou falar em código, só pra quem tá acompanhando o RPG entender. Da última vez, quando o Vincent derrotou algumas pessoas que eram da família dele que ele não gostava, e ele fez ele falou uma frase, não era hasta la vista, baby, mas era quase, eu decidi dar um ponto de força de vontade pra ele. Enfim, você começa com 5 e a qualquer momento você pode gastar eles são um recurso finito. Se você chegar a 0, não tem por que chorar, você gastou todos os pontos para chegar até ali. E basicamente o que determina você pega o dado que você acabou de rolar e transforma ele em um 20 natural para você conseguir fazer uma coisa fora do normal. Se o seu mestre não achar isso interessante, ele pode simplesmente tirar a força de vontade do sistema como um modo geral, mas como isso é um anime shonen, eu pessoalmente gosto de colocar isso aqui. Enfim. E sobre as 6 virtudes, são força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. Eu acho que o melhor exemplo de descrever isso é o exemplo do tomate. Cada uma dessas virtudes tratam-se referentes a um tomate. Por exemplo, força é a sua capacidade de pegar um tomate e esmagar um tomate. Destreza é a sua capacidade de fazer malabarismo com vários tomates diferentes. Constituição é a sua capacidade de comer um tomate podre e não passar mal. Inteligência é a sua capacidade de saber que o tomate não é uma verdura, mas sim uma fruta. Já a sabedoria é a capacidade de saber que por mais que o tomate seja uma fruta, o lugar dele não é numa salada de fruta. E carisma, é claro, é a sua capacidade em pegar uma salada de fruta com tomates e conseguir convencer alguém que isso é uma boa salada de fruta. E no mais, se fosse incluir aqui a nossa única virtude, força de vontade, certamente força de vontade seria comer uma salada de frutas com tomate até o final e gostar de fazer isso. Enfim. Agora, com isso explicado, vamos direto às coisas que serão necessárias para fazer o seu personagem acontecer. A gente começa aqui com o capítulo 4, criação de personagem. Primeiro de tudo, você tem que rolar 10 D20, que são 10 dados de 20 lados. Basicamente você vai rolar 10 D20, por exemplo, eu vou fazer aqui na frente de vocês, vou até mandar vocês pro chat de One Piece, para que vocês vejam os dados aparecendo onde vocês estão acostumados. Cadê? One Piece, dados, roll 10 D20. Caralho, eu tirei um vídeo natural. Ó, aqui, a minha direita e esquerda, não sei, tá espelhado, tá um pouco difícil de entender. Enfim, aqui ao meu lado, eu acabei de rolar 10 D20. E eu rolei razoavelmente bem. A primeira coisa que você vai fazer depois de rolar os seus D20 é pegar os 4 menores resultados e descartar. Você não vai usar eles. Esse 8, esse 6, esse outro 6 e esse 4 vão embora. O resto, por outro lado, eu vou pegar esse 6, eu vou separar, anotar em algum lugar enquanto eu tô fazendo a minha ficha. No caso, esse 20, esse 19, esse 18, esse 15, esse 11 e esse 10. Eu vou anotar, escrever ao lado e todos eles significam alguma coisa relacionada a essa tabela que tem aqui na minha frente de Ability Modifiers. No caso, o meu 20 natural seriam mais 5, o 18 e o 19 seriam mais 4, caralho, eu rolei impressionantemente bem. O 15 seriam mais 2 e por último o 11 e o 10 seriam mais 0. Eu teria esses números anotados e eu colocaria eles na ficha dessa forma aqui. Opa, peraí, vocês não estão no meu desktop, eu vou voltar pro meu desktop. Aqui à frente, vocês conseguem notar aqui nas 6 virtudes que tem caixinhas ao lado de cada uma delas, e em cada uma das caixinhas tem um número escrito. Então, é aqui que eu colocaria essas virtudes, conforme eu acho que o meu personagem ficaria mais bem balanceado. Nesse caso, por exemplo, eu tendo esses números impressionantemente altos, vamos dizer que eu quisesse criar, sei lá, um lutador extremamente forte, extremamente poderoso. Eu poderia pegar esse 20 e colocar em força. Ou então, se eu quisesse criar, sei lá, o homem mais inteligente do mundo, eu pego esse 20 e coloco em inteligência. E assim por diante. Dependendo dos seus objetivos como personagem, de quem você quer ser e de qual história você quer contar e participar, de certa forma, entende? No caso da Roca, por exemplo, os maiores dados dela estão aqui em destreza, por ela ser um assassino, carisma, por ela ser uma música, e o menor tá em sabedoria e inteligência, por ela ser burra pra caramba. Vale dizer, é claro, vocês notam que ela tem 10 de inteligência e o bônus dela ainda assim é menos 3? Como assim? Isso não faz sentido? Calma, tudo vai fazer sentido.
uma coisa de cada vez. Uma vez que você rolou os seus dados e você atribuiu os seus valores, você também define, por exemplo, aqui o seu bônus de constituição mais 3 vezes 3 dão os seus pontos de vida. Então vamos dizer que eu queira criar um tanque, eu pegaria esse meu 20 natural, colocaria em constituição, assim eu teria mais 5 em constituição, adicionaria 3, ficaria com 8, 8 vezes 3, 8, 16, 24, o meu personagem no nível 1 começaria com 24 pontos de vida, se vale para qualquer grau de comparação. Nas fichas mais recentes do RPG de One Piece, em que eles estão tipo nível 6 e 7, eu teria mesmo mais vida do que a Luna no auge do nível 6 magro dela. Leozinho, olha o Zap Zap. Não. Enfim, continuando. Agora, com esses números descritos, você pega os seis coisas que você decidiu e você tem que decidir 3 aspectos extremamente importantes para ele: a espécie, a profissão e a classe. Primeiro de tudo, a espécie e a profissão. A espécie você pode escolher entre humano, homem-peixe, ciborgue, mink e anões, que são os Tontaká. Tontaká ou Tontakata? Não sei, tanto faz. Enfim, cada um deles, vocês notam que eles têm um aumento de habilidade, eles são melhores em alguma coisa. Eles têm uma habilidade única, no caso dos seres humanos é conseguir entender civilizações, e por último eles têm uma segunda habilidade completamente única. No caso dos humanos eles têm mais vantagens, no caso dos homens peixes eles têm vantagens de lutar debaixo d'água e assim por diante. Enfim, entre qual dessas 5 você escolheria, eu diria que não necessariamente a escolha de alguma delas precisa estar diretamente relacionada com o personagem que você quer criar. Eu acho que, mais do que qualquer coisa, tem que ser uma coisa que você gosta e algo que você e o seu grupo queira fazer parte de uma história que você quer contar. Eu lembro da Isabela me falando que ela estava criando um Mink e que, por causa disso, ela achava que ela precisaria fazer um combatente corpo a corpo por causa da habilidade dos Minks de Electro. Quando você fizer um ataque corpo a corpo desarmado, role um D4 e um 4 alvo stunado. E eu expliquei pra ela justamente que não necessariamente tudo bem, isso seria interessante por ela ser um Mink, mas não necessariamente isso seria algo necessário. Afinal de contas, ela ainda usaria esse bônus, como vocês lembram muito bem, ela mordeu o gorila no primeiro episódio e conseguiu stunar ele com os seus ataques elétricos. Enfim, depois disso, a profissão, eu acredito que essa aqui também não seja tão importante, é mais, acho que a palavra seria mais do ponto de vista do storytelling, qual dessas você quer escolher, e é claro, essas aqui tem que ser combinadas com o resto do seu grupo. Eu, particularmente, prefiro que só exista uma pessoa de cada uma das profissões dentro de uma tripulação, principalmente quando se trata de jogadores. No nosso caso, por exemplo, lembrando dos últimos episódios mais recentes, nós temos algumas pessoas, como o caso de um robô amigo e de uma ninja perdida, que não necessariamente fazem parte de uma dessas profissões que você tá acostumado a ver dentro do RPG de One Piece, mas essas aqui são para personagens de jogador. E aí você pode escolher entre todas elas, e é claro, cada uma delas com a sua função natural. Peraí. Enfim, capitão, que, né, é o líder da tripulação, imediato, que é o segundo em comando, se vocês lembram muito bem, esses aqui são Henny e Vincent Lewis. Artilheiro, que é o cara que cuida das armas do navio e garante que isso esteja funcionando direitinho. Carpinteiro, que é o cara que conserta o navio, a tripulação dos Piratas da Tempestade não tem um carpinteiro até hoje. Navegador, que é o cara que garante que o navio vai à frente. Eu acho que capitão e navegador toda a tripulação precisa, se possível desde o início. Músico, doutor, cozinheiro e é isso. Vale notar que todos eles têm algumas habilidades especiais de profissão. Nenhuma delas, pelo menos a maioria, 99% delas, não vai ajudar os seus personagens no ponto de vista de combate. Tipo, você não vai dar mais dano porque você é o capitão necessariamente. Você não vai ser o melhor lutador porque você é o capitão. Isso tudo, principalmente, eles têm coisas a ver com as suas
viagens, porque durante a viagem é aí que as classes de tripulação vêm aí, quando você tá na Grand Line entre uma ilha e outra. Por exemplo, vocês já viram isso acontecendo, se vocês estão acompanhando o RPG, músicos rolam um D20, dependendo do resultado que eles derem, eles dão bônus para o resto do pessoal da tripulação. O cozinheiro rola um D20, dependendo do resultado que ele por si só tiver, ele consegue dar mais bônus nas próximas lutas pro resto da tripulação, e assim por diante. Todos têm alguma coisa relacionadas com as viagens. Alguns, inclusive, têm coisas relacionadas não só com viagens, mas com o momento que você chega em cidades, como o médico que pode comprar recursos médicos e esse tipo de coisa, e assim por diante. Enfim. Além disso, classe. Vale dizer que aqui eu acho que daqui pra frente é o ponto em que você mais tem que se importar se você quer fazer algo otimizado, talvez seja a palavra. Ainda assim, eu diria pra você manter sempre a história do seu personagem, a história que você quer contar e quem você gostaria de ser à frente de entender qual que é a classe mais forte. Porque eu, pelo menos, acho que não existe uma classe que seja intimamente mais forte do que as outras. Enfim. Classe. Aqui, a primeira coisa que você consegue notar quando você chega na ponto de vista de classe é que você consegue ver que existem recompensas diferentes para diferentes níveis de personagem. Então, nível 1 é quando você não tem nenhuma recompensa, é assim que você cria o seu personagem, e conforme você vai viajando e a sua recompensa vai aumentando, você vai ganhando novos níveis de personagem. Então, nível 2 vai de 1 a 30 milhões de berry, nível 3 vai de 31 a 49 milhões, e assim por diante, até o nível final, que é quando você chega em 3 bilhões de berry, que é quando você é um imperador do mar, sabe? Um próximo ao rei dos piratas, sabe? Alguém que é respeitado por todos os lugares, absolutamente absurdo, o mais pica do mundo. E esses níveis estão aqui por duas coisas. Primeiro, toda vez que você aumentar de nível, você vai ganhar alguns pontos pra conseguir aumentar o nível do seu personagem. Vou encurtar isso aqui pra gente poder deixar a parte de classe por último, mas quando você aumenta de nível, você recebe, relacionado com essa tabela aqui, uma quantidade de pontos que você tem que gastar pra upar o nível do seu personagem. Então, por exemplo, do nível 1 pro nível 2, você ganha 70 pontos. Como que isso funciona? Vamos dizer aqui que a Roca queira upar a força dela de 12 pra 14, por qualquer razão. Ela vai receber 70 pontos no nível 2 dela, e ela tem que gastar o dobro de pontos do que o atual dentro desse quadradinho. Ou seja, para upar do nível 12 pro 13, ela tem que gastar 24 pontos, porque 12 mais 12, 24, aí vai pro nível 13, e para upar do nível 13 pro nível 14, ela tem que gastar mais 26 pontos. Então, no total, ela gastaria só pro upar do nível 12 pro 14, 23 mais 26 dá... Pera, 23 mais 23? Não, 24 mais 26 dá 50 pontos. Exato, 50 pontos. E ainda sobraria 20 pontos. Ela poderia, por exemplo, upar a inteligência dela, a sabedoria ou qualquer outra coisa relacionada. Também vale dizer, é claro, que quanto maior a sua habilidade, mais pontos você vai custar pra aumentar ela. Por exemplo, pra aumentar a destreza dela de 17 pra 18, ela teria que gastar 32 pra upar de 16 pra 17. E de 17 pra 18, ela não teria pontos o bastante pra upar, porque ela teria que gastar mais 34, que daria mais 70. Ela teria que esperar até o próximo nível pra conseguir upar dessa. Agora, com tudo isso dito, e com certeza vocês entenderam muito bem tudo que eu disse, se vocês não entenderam é só voltar o vídeo. Aqui nós temos as suas classes. Você consegue notar, quando você começa a ler um pouco as classes, eu sugiro que você leia todas as classes antes de escolher uma. Você começa a notar, primeira coisa, tem uma fotinho, um texto pra descrever mais ou menos o que é a classe, uma habilidade que só a classe tem, no caso, artistas marciais recebem um bônus de mais um em força ou destreza, uma passiva inicial, no caso, combo para os artistas marciais, no caso dos espadachins, o caminho do espadachim, e assim por diante. E existem uma série de níveis. No nível 1, é o primeiro nível, quando você estiver criando seu personagem, você já vai escolher isso aqui, e depois, com os próximos níveis, você vai continuar escolhendo talentos. Alguns níveis, tipo aqui o nível 2 do artista marcial, só tem uma habilidade. Então você é obrigado a escolher o talento Karatê. No nível 3, você tem que escolher um entre os dois talentos. Então você escolhe ou golpe concentrado ou soco poderoso. No nível 4, ou meditar ou desarmar. E você vai colocando isso na sua ficha. Assim você vai meio que construindo o seu próprio personagem conforme você for seguindo.
Enfim, nível 5, no nível 5 de todas as classes e no nível 9 de todas as classes, você descobre uma das formas de haki. Você vai pra haki, que tá lá embaixo do livro, eu não vou me importar de descrever isso aqui agora, você vai pegar esse livro na descrição ou no servidor do Discord e você vai ler por você mesmo, porque você é capaz de fazer isso, eu tenho certeza. E, além disso, você escolhe um talento e assim por diante, até você construir o seu personagem até o fim. É claro, a gente coloca aqui que todas as classes têm coisas diferentes, funções diferentes, coisas diferentes que eles podem dar. Se eu fosse colocar com Dungeons and Dragons imediatamente, a primeira coisa que você notaria é o espadachim lembra bastante o fighter, conseguindo vários ataques por turno, dando muito dano, mas ainda assim sendo bastante simples, sem muitas opções diferentes do que ele pode lutar, basicamente só bater. O sniper seria o mais próximo de um mago, alguém que de tempos em tempos consegue um ataque muito poderoso que pode acertar uma área ou ferir muitas pessoas e assim por diante. O assassino é o mais próximo de um ladino. Ele luta pelas sombras, ele consegue dar mais dano quando ele tá em stealth e assim por diante. O engenheiro é a classe um pouco mais diferente de todas, mas se eu fosse relacionar alguma, eu diria que talvez o druida ou alguma coisa assim, uma classe com algumas habilidades de suporte, algumas habilidades de luta e principalmente no caso do engenheiro, ele cria a sua própria arma enquanto ele tá seguindo. Então o seu principal ataque, o engenheiro é quem cria dentro de algumas características. E o artista marcial, talvez se você estivesse falando de Dungeons and Dragons, você ligaria a um monk, por exemplo. Ou então, dependendo do RPG, a um outro tipo de fighter. Depende bastante de qual sistema você estaria ligando. Mas, basicamente, eles são versados, que nem aquele meme do C3PO, em 280 mil formas de te meter a porrada. Enfim, agora, com todas as classes introduzidas, vamos uma por uma. Agora, tudo que eu falei até agora eram coisas imparciais, eu estava tentando explicar como o sistema funcionava, qual eram as principais características deles e assim por diante, o que vocês têm que fazer, e a partir de agora eu vou falar sobre a minha opinião. Ela pode estar errado, você pode discordar, você pode querer outra coisa, porque lembre-se, isso aqui é um RPG, não é um jogo competitivo. Não é sobre você fazer a melhor build possível para conseguir dar a maior quantidade de dano no nível 1 e a maior quantidade de dano no nível 10. Às vezes é simplesmente sobre se divertir e escolher o que você acha descolado. Beleza? Então, com essa meia culpa feita. Artista marcial. Eu diria que as principais raças que eu recomendaria para um artista marcial seria Mink, por causa da habilidade deles de stun e ataques corpo a corpo, isso é muito bom. Homem-Peixe, porque eles te dão um bônus de força e um bônus de constituição, extremamente interessante. E Humano, porque Humano é meio que recomendada para todos, porque ele é como se fosse um pau para toda obra, se vocês me entendem. Ele meio que pode ser recolocado e redistribuído com todas as coisas. Enfim, espadachim, eu diria, se você tá criando um espadachim, naturalmente, humano é uma opção bem clara. Além disso, outra opção, anões, porque eles recebem um bônus interessante de destreza, muito importante para um espadachim, ou homem-peixe, dependendo da maneira que você vai lutar. Eu diria que nem tanto homem-peixe, mas talvez ciborgue, esse tipo de coisa, para que você conseguir... para que você consiga... a palavra certa seria... Como é que eu posso dizer? A melhor maneira de construir seu personagem. Afinal de contas, por mais que a primeira espada, a espada que o espadachim começa o jogo, dê um D6 mais força, dali pra frente todas as outras espadas dão um D8, um D10, ou um D12 mais destreza. Então, essa é a principal habilidade que um espadachim tem que ter. Logo depois, o sniper. Eu recomendaria para um sniper ou Mink, porque ele vai te dar um bônus interessante de sabedoria, por mais que o sniper, a maior parte dos ataques dele, ataques à distância, vão ser dados com inteligência. Mas, ainda assim, com isso dito, na verdade, eu não sei se Mink seria necessariamente a melhor. Eu acho que ou ciborgue ou humano mesmo. Fora o resto não parece ter algo que diretamente vai ajudar o sniper com alguma das suas habilidades. Os Minks são interessantes porque o sniper, quando ele tá em corpo a corpo, ele ataca com todos os ataques dele em desvantagem. Os Minks teriam alguma maneira de reverter isso, porque se ele acertasse, ele poderia conseguir stunar o cara, correr e atacar à distância normalmente, como ele preferiria fazer. Ou, então, no caso do ciborgue, você poderia botar mais pontos de inteligência e fazer com que essa pontaria fosse ainda melhor.
Enfim, e quanto profissão realmente vale qualquer uma pra qualquer coisa. Próxima classe, o assassino. Principalmente aqui em assassino, anões são excelentes pra essa classe, porque o dano é com destreza, eles são caras pequenos, eles são bons em fugir, eles são bons em se esconder, eles são bons em roubo, eles são bons em furtividade. Se você quer ser o jogador combeiro safado, anões e assassino é o melhor caminho possível. Você vai conseguir juntar o melhor de todos os mundos. Mas, ainda assim, como eu disse, isso é um RPG. Então, você não precisa necessariamente fazer o melhor combo. Um dos personagens que eu gostaria de fazer se eu estivesse fazendo esse sistema seria, por exemplo, um anão artista marcial, onde você é só um garoto pequenininho que enche todo mundo no soco. Não necessariamente é a melhor coisa possível, mas é legal. Enfim. Próxima. Engenheiro. Essa classe, ela é basicamente construa a sua própria classe, porque você vai estar fazendo as coisas enquanto você está se mexendo, enquanto você está evoluindo. Então, eu diria que de verdade, ela é a que menos importa a raça que você vai escolher. Se você escolher alguma, ou ciborgue ou humano, porque essas duas você também tem a mesma quantidade de liberdade, porque você coloca numa opção em que você meio que constrói tudo, essencialmente, como você mais gostaria de fazer. Então, o combo de ciborgue e engenheiro te daria basicamente a opção de você ignorar o livro e fazer a sua própria classe, tá ligado? Tipo, pegar a sua última saída pela esquerda e seguir o seu próprio caminho ninja. Enfim, e logo depois de escolher a sua classe, a gente tem aqui vantagens e desvantagens. Você recebe uma certa quantidade de pontos para gastar em vantagens e uma certa quantidade de pontos negativos que você pode gastar em desvantagem. Como assim? Meu Deus, não entendi nada. Você começa com 5 pontos para você colocar em vantagens, que são essas habilidades especiais que vão te melhorar ou te piorar de alguma forma. E você consegue ganhar mais 5 pontos comprando desvantagens, que são essas partes aqui, por exemplo, fraco, que diminui o seu bônus de força, inteligência, burro, na verdade, e diminui o seu bônus de inteligência, que foi exatamente o que aconteceu. Por isso que a Roca tem menos 3. Mesmo que o bônus de inteligência dela com esse 10 deveria ser 0. Se você olhar na página 2 da ficha dela, ela tem 3 vezes burro. Então ela tem menos 3 de inteligência do bônus natural dela. Menos 3, flat e direto ao ponto. Enfim, continuando de onde a gente tinha parado. Você vai comprando essas vantagens e você consegue com isso ou melhorar os pontos em que você já é bom ou piorar os pontos em que você ainda não é bom. Você pode comprar, por exemplo, uma fruta do diabo, esse tipo de coisa. Quanto às vantagens, eu não vou explicar muito o que cada uma delas pode fazer. É claro, você pode tentar abusar delas ao seu bel prazer para tentar criar um personagem extremamente combado, poderoso e assim por diante, mas não vou ser eu que vou te ajudar a fazer isso, né? Então, aí você que se vire com o seu personagem. Vale dizer, é claro, que existem aqui as Devil Fruits que você pode escolher, e no final do livro existe uma lista com 670 e alguma coisa assim, fruta do diabo, que você pode escolher, se você escolher uma dessas 3, ou você pode criar uma fruta do diabo própria. E aí você e o seu mestre vão ter que definir quais vão ser as regras. Agora, vamos classe por classe, falando dos talentos, falando qual talento Eu escolheria. E quando eu digo eu digo eu mesmo. Mas ninguém, tá? Você pode escolher outro e não tem nenhum problema se você escolher outro. É que eu escolheria esse, se eu fosse escolher. E às vezes até não. Porque se fosse outro personagem, tá ligado? Tô fazendo aqui com um personagem genérico, mas se eu fazer mais sentido pro meu personagem que eu tô construindo, eu escolheria outro. Tá ligado? Então assim, não venha nos comentários me encher o saco.